Fala galera, aquele dia especial de novo para vocês, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 5 e eu vou trabalhar com vocês aqui agora nessa videoaula uma configuração para as nossas paredes do projeto, tanto as paredes internas que fazem o contorno do nosso condomínio residencial, quanto as paredes que dividem os cômodos. Então vem comigo galera! O primeiro ponto que eu quero que vocês tenham bastante atenção é o mesmo caminho que nós estamos acostumados. Eu vou clicar aqui, eu vou vir aqui embaixo, vou travar para não ficar me atrapalhando o objeto, né? Venho aqui em arquitetura parede, que é o caminho que eu já ensinei na aula anterior para vocês. Só que agora, a primeira configuração que eu faço, eu vou pegar aqui um modelo genérico, tá? Vamos pegar qualquer um que seja genérico. E lembra que eu comentei na aula anterior com vocês que eu sempre venho aqui em duplicar e coloco o nome que eu quero. Então eu vou chamar parede interna 01 condomínio, que eu vou criar duas, para ficar bem treinado todas as formas aqui. Vou dar um OK, vou vir aqui em editar tipo, vou manter ela aqui no tijolo comum, ó, que é esse tijolinho que eles estão usando. E lembra que eu comentei com vocês que eu tenho esse aqui na aparência, mas para que ele saia na minha representação gráfica, eu preciso estar clicando aqui em utilizar aparência de renderização todas as vezes, tá? Feito isso, vou dar um OK aqui. E ele está com uma espessura de 0,09 metro, que na verdade são 9 centímetros. E eu vou usar para o externo um tijolo de 14, então 0,14 e dou um clique fora aqui. Agora eu vou criar todas as camadas que eu preciso. E como que eu faço isso? Eu vou duplicar essa camada aqui, vou colocar acima e vou classificar ela como acabamento 01 ou como substrato, tá? E aí eu venho aqui novamente, clico aqui. Vamos pegar aqui se tem alguma coisa de concreto ou cimento, algum material pronto já. E eu tenho aqui, ó, concreto, faixa de areia. Eu vou pegar esse material, vou clicar em aparência de renderização, veja como que ele tá. Vou dar um OK aqui e vou chamar ele de 0,005, que são 5 centímetros. Que na verdade, pessoal, isso aqui vai representar o meu chapisco. Eu posso simplesmente clicar aqui, se eu quiser, ó, e colocar o nome dele como chapisco. Eu vou vir aqui e vou duplicar esse material com recurso. E eu tenho essa mania de toda hora ficar duplicando o material para eu não perder o material que está na minha biblioteca, tá? Então eu vou chamar chapisco condomínio. Eu estou usando esse código para que depois na minha tabela de dados fique fácil. Vou dar um Enter e vou dar um OK. Pronto. Depois eu venho aqui e vou criar o embolso e o reboco. Então eu vou pegar esse material, vou duplicar ele, vou vir aqui em cima novamente e posso criar um novo material agora, até com uma cor diferente. Aqui ele tem concreto cinza moldado em loco, ó. Só que quando eu pego um material com imagem, eu particularmente não gosto. Eu acho que ele fica carregando o projeto de bobeira, sem necessidade. Então eu crio aqui um novo material, clico com o botão direito, chamo aqui embolso ou barra reboco, condomínio, dou um Enter, coloco ele numa cor que fique fácil de eu identificar depois. Vou colocar ele, pode deixar no cinza aqui, não tem problema, tá legal. Clico em aparência de renderização e aqui a mesma cor, ó. Tá? Defino a cor em aparência e coloco aqui. Dou um OK novamente. E o reboco ou emboço, normalmente ele tem uma espessura maior, tipo 2,5, tá? Então 0,025, dou um OK. Repara também que aqui do lado ele vai mostrando pra gente aqui no visualizar as camadas, tá? Se não estiver aparecendo para você na sua tela, é só clicar aqui, ó, visualizar. E aqui em cima ele mostra como que tá a espessura da minha parede, ó, 0,17. E aí, para finalizar, eu vou colocar a pintura. E aí eu, mais uma vez, eu vou duplicar esse material, vou trocar ele de substrato para acabamento 1 e vou chamar esse material aqui, ó, crio um novo material, botão direito, renomeio ele, chamo de pintura, dou um Enter, escolho uma cor, eu vou colocar o branco, porque depois eu vou ensinar vocês a clicar no comando pintar e ir trocando as cores, dou um OK aqui, deixo ela branco, clico em aparência de renderização e dou um OK. E aí a pintura, eu coloco ela com 1 centímetro, tá? 1 centímetro, para você converter isso para metro, centímetro para metro, é 0,001, tá? E pronto, dou um OK. Pronto. Agora eu tô 1, 2, 3, 1 centímetro. Agora eu posso pegar esses três materiais aqui, ó, e duplicar ele e colocar lá embaixo. Pego o segundo material, duplico, também coloco ele embaixo e pego o acabamento 1, duplico e também coloco ele abaixo. Moçada, repara aqui o seguinte, eu tenho o limite do meu bloco, que é a minha estrutura do tijolo, eu tenho o que está para o lado externo e eu repeti o mesmo acabamento para o lado interno, porque eu coloco chapisco dos dois lados, emboço dos dois lados e pintura dos dois lados. E eu estou pintando tudo de branco.
Depois a gente troca essa cor se for preciso, tá? Porque ele já vem com as camadas prontas e a minha parede ficou com 20 centímetros aqui, um pouquinho a mais. Vou dar um OK aqui, OK e OK. Pronto, tem essa parede configurada. O que eu posso fazer agora, se eu quiser já desenhar, é vir aqui e fazer esses contornos, ó. Então eu vou contornar. Lembra, só fazendo uma revisão, né? Que da aula anterior eu expliquei para vocês que eu preciso definir o nível que eu quero. Essas paredes do lado de fora, eu vou colocar elas até a cobertura, tá? Mas a do térreo não. Não sei se você lembra na primeira videoaula que o espaço do térreo é como se fosse uma garagem, aí tem uma escada que sobe para lá. Então, será que tudo vai ser colocado no térreo? É isso que eu quero mostrar para vocês. O que vai ficar saindo do térreo é simplesmente isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Aqui, que é a caixa da escada, ó. Isso realmente sai do térreo. Só que repara que essa parte que sai do térreo, eu vou clicar nela, vou segurar o Shift aqui, ó, o Ctrl, tá? Não é o Shift, não. Vou segurar o Ctrl, só que aqui do meu lado esquerdo, ela tá não conectado. Eu vou criar ela conectada e a minha escada, ela vai até o final do meu terceiro pavimento. Esse meu terceiro pavimento vai acabar no 10,20 metros. Então, olha aqui no 3D, que legal. Essa vai ser a nossa caixa de escada. E eu vou te dar um outro comando super interessante também, que é esse daqui, ó. Para você ver ao mesmo tempo na tela a sua planta baixa e o seu 3D sendo desenhado, você pode usar o comando WT, que é esse daqui, ó, que ele está em vista. Tá vendo aqui, ó, vistas lado a lado, WT? Eu clico aqui, ó, WT, eu tenho os dois aqui, ó. E aí, conforme eu clico em qualquer elemento desse lado, ele aparece aqui do lado, ó. E aí, se eu segurar o Shift ou o Ctrl aqui, ó, e girar com a bolinha do mouse, eu consigo ir vendo ele todo, ó. Se eu selecionar essas duas paredes, as duas refletem do outro lado também. Eu desenhei essa parede, que é o nosso térreo. Agora, olha que interessante. Eu vou fazer o contorno também do primeiro pavimento. Lembra que eu comentei aqui com vocês na aula que toda vez que eu for desenhar o primeiro pavimento, o segundo pavimento, eu vou do lado esquerdo e lá eu tenho todas as minhas disciplinas. Aqui eu tenho o primeiro pavimento, ó. Eu vou clicar nela e ó, tá aparecendo para mim aqui o primeiro pavimento. Esse elemento aqui. E aí eu faço a mesma coisa, ó. Arquitetura, parede. Agora o que eu quero desenhar? Eu quero desenhar saindo do primeiro pavimento e quero ir até a cobertura, que é onde finaliza o nosso prédio. Então eu venho aqui, coloco conectado até a cobertura, posso colocar por essa barra em cima ou posso colocar na barra de propriedades na lateral. E agora eu faço o contorno aqui, ó. Eu clico aqui, aproximo, ó. Ah, tá indo pro lado de fora. Eu dou uma barra de espaço, pego pro lado de dentro, ó. Aqui e vou clicando, ó. Sem medo, pessoal. Passa por cima de porta, passa por cima da onde você quiser, ó. Aqui, aqui, aqui. Ó, tô fechando. Só que aqui, ó, eu não vou fechar tudo. Lembra que o contorno nosso, ó, não é esse espaço todo. Aonde é o contorno nosso do prédio, dessa parede? Então, arquitetura, parede, eu venho aqui, ó, mesma coisa. O contorno é isso aqui. Ah, errei, passei um pouquinho para fora, não tem problema. Eu fecho aqui, ó, ajeito ele e vou de novo na minha parede aqui e continuo o meu desenho, ó. Venho aqui, clico e clico, ó. Automaticamente, ele já fez a junção aqui, ó. Tá vendo que tá saindo todo o nosso projeto, ó. Tem a escada que entra e tem esses pavimentos que vão subindo. E se por acaso, pessoal, você esquecer de conectar ele, não tem problema. Você seleciona, seja no 3D ou seja aqui, e vai na barra de propriedades ou vai ali em cima e vai trocando. A mesma coisa aqui, ó, aqui tem um salão de festa. Eu vou vir aqui em arquitetura parede, vou selecionar ele, ó, e vou fazer. Só que olha que interessante, eu fiz a parte de fora dela. E o que ela aconteceu aqui? Olha o erro que deu. Ela saiu do meu primeiro pavimento e subiu até lá em cima. E não é isso, ela sai do térreo. Então como que eu corrijo isso, tá? Quando é um erro. Eu seleciono os dois, pode ser até aqui no 3D, seguro o Shift para selecionar. Venho aqui, em vez de colocar saindo do primeiro pavimento do lado esquerdo aqui, ó, eu falo que eu quero sair do pavimento térreo. Já pedi para descer para o térreo. Em vez de conectar, eu coloco aqui, ó, que eu quero conectar ela com o primeiro pavimento e dou um aplicar. Pronto, ó. Eu acabo de descer ela para cá.
Então, essa é uma forma de correção que muitas vezes eu não preciso apagar o meu projeto porque eu fiz errado ele aqui no primeiro pavimento. Beleza, fecho o primeiro pavimento aqui, volto no pavimento térreo, posso fechar o meu 3D aqui normalmente e posso abrir ele normalmente se eu precisar em abas separada. E se eu quiser os dois, eu uso o comando WT. E aqui falta eu desenhar esse outro lateral que é a parte de fora. A mesma coisa, arquitetura parede, ó. Desenho aqui, dou um ESC, clico aqui de novo, desenho para cá, dou um ESC, desenho para cá, dou um ESC. Ah, saiu torto, o que eu faço? Eu posso clicar nela e faço ela e puxo normalmente e vou ajeitando. Mas depois eu vou ensinar alguns outros métodos para vocês. Ah, vamos ver no 3D como ficou? Ó, ficou aqui do lado, tá? E eu posso também, ao mesmo tempo agora, criar uma parede para fazer a parte de dentro. Eu venho simplesmente aqui em arquitetura parede, pego esse modelo que já tem chapisco, já tem pintura, tá pronto, clico nele, editar tipo, duplico essa face, chamo de parede interna 02, dou um OK, vou aqui em editar e agora eu mudo meu bloco. Eu coloco um bloco de 0.11 ou até um bloco de 9, tá? Se eu quiser. E aí, se eu colocar um bloco de 9, com todos esses acabamentos, minha parede está ficando com 0.15, tá? Sem problema nenhum. E aí, eu venho aqui, dou um OK, dou um outro OK aqui, e agora eu vou no primeiro pavimento e desenho essas paredes. E eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou conectar ela até o último, porque depois eu vou te ensinar a duplicar os pavimentos, em vez de você desenhar ele contínuo, tá bom? Então eu vou aqui em primeiro pavimento, abro a minha aba, vou em arquitetura parede, tô na minha parede 02, clico nela, edito e vou renomear porque eu esqueci de colocar aqui condomínio, dou um OK. E agora eu faço esse desenho aqui, ó, que é interno. Eu venho aqui, clico, ó, dou uma barra de espaço, desço até aqui embaixo, dou um ESC, pego outro ponto, vou até o final, dou um ESC. E agora, para um pouquinho a aula e eu vou te dar mais um comando super interessante, tá? Presta bastante atenção aqui no Jaiminho, por favor. Pessoal, o que você precisa? Toda vez dá um pouco de trabalho ficar indo lá em arquitetura, parede, arquitetura, porta. Eu costumo fazer isso, ó. Eu pego um objeto que eu já tenho desenhado, ou vou com o botão direito em criar similar, ou eu uso o atalho CS, tá? Que eu acho mais prático. Então eu dou um CS aqui, e aí eu não preciso ir lá em arquitetura, parede. E eu vou fazendo mais rápido. Clico aqui, ó, parede, clico aqui, parede. Aqui é uma sacada, ó. Tem uma parede na sacada. Aí eu vou dando ESC, não tem problema. Clico numa que eu tenho desenhada, dou CS, ó. Aqui tem outra parede. E aqui tem outra parede. Pronto, essas paredes estão desenhadas. Agora, vamos ver como elas se comportam aqui, ó, no 3D. Ó, repara que elas estão certinha, ocupando apenas o primeiro pavimento, que era o que eu queria. Porque depois eu vou te ensinar a duplicar esse pavimento como um todo, tá bom? Então aqui eu já tenho essa parte interna desenhada. Eu vou terminar de dar um tapa nesse projeto e na próxima aula eu já vou te ensinar a desenhar os pisos, tá? Pra gente ter uma base. E já vamos configurar portas e janelas pra gente dar uma boa adiantada no nosso projeto. Aquele abraço, galera!